Flamengo é um melhor destino para o Paquetá nesse momento? Eu acho que pode ser, porque se você vai estar feliz, o melhor destino você vai estar bem. Então, se ele vai voltar para o Rio de Janeiro, ele gosta do Rio de Janeiro, ele gosta do Flamengo, ele vai ter um bom ambiente. Você vai pensar, o Flamengo quer ter 22 titulares, mas o Paquetá, em tese, é o que disputa a posição com o Arrascaeta, mas ele pode jogar junto com o Arrascaeta. Como o Carrascal disputa a posição com o Arrascaeta e joga junto com o Arrascaeta. O Paquetá é um coringa, ele pode jogar de segundo volante, dependendo do jogo, ele pode jogar pela direita, vindo por dentro para abrir o corredor pelo lateral. A capacidade financeira do Flamengo, né? Vamos lembrar aqui, o BAP falou que provavelmente gastaria em torno de 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão no futebol inteiro, né? E aí não é só contratação mais folha salarial. Mas eu ouvi ali dentro do clube que poderia ser meio a meio, 500 milhões. 500 milhões foi mais ou menos o que o clube gastou ano passado, né? Foi menos, na verdade, mas aí se põe impostos, foi 300 e poucos, 350, né? Mas, assim, se gastar 500 milhões em contratações esse ano, que não seria nenhum absurdo, esse valor de 40 milhões de euros seria 250 milhões. Investir num jogador de seleção, metade do que você tem para investir na temporada, não é nenhum absurdo. O jogador, o Flamengo tentará o jogador, está tentando o jogador. O jogador já deu sinal verde, quer voltar ao Flamengo, já tem encaminhado aí uma situação para ele. Claro que aí tem questão salarial, que ele vai ganhar menos, não é Libra, é real. E a questão agora é o West Ham. Bom dia, sejam bem-vindos à Fla Geral TV, eu me chamo Pedro e hoje a gente vai ver um compilado dos jornalistas falando sobre a possível chegada do Paquetá no Flamengo. Se vocês puderem, deixe seu like e se inscrevam aqui na Fla Geral. Eu acho que assim, desejo de jogador, a gente tem que entender, quer dizer, desejos profissionais. Agora, a gente tentar compreender o porquê que um jogador como o Paquetá, com a idade do Paquetá, 28 anos, jogando na Premier League, tendo sido há não muito tempo atrás no auge da carreira, né? Desejado pelo Manchester City, né? E aí veio a questão da suspensão que acabou atrapalhando tudo, quer voltar ao Flamengo, quer voltar ao Brasil. Eu acho que a resposta mais óbvia, e que seria a primeira resposta, e que é o argumento normal para um tipo de jogador com esse tamanho querer voltar ao Brasil em ano de Copa do Mundo, é a seleção brasileira. A visibilidade da seleção brasileira, a importância de estar visível, de estar aparecendo, de jogar em alto nível, de ser falado. Acho que essa argumentação não cabe para esse caso. Pois é, né? Porque me parece que o Paquetá é um nome praticamente certo do Carlo Ancelotti na lista dos jogadores que vão à Copa do Mundo. Ser titular ou não na Copa não depende de como ele vai atuar ou não vai atuar no Flamengo ou no futebol brasileiro. Então, acho que tem a ver com desejos pessoais, me parece. Né? Me parece muito mais ter a ver com um desejo, talvez, de voltar ao Brasil, um desejo de jogar num clube onde ele possa conquistar títulos, porque a verdade é que no West Ham isso não vai acontecer. A briga... Ele não é um atleta de muitos títulos, né? Absolutamente não é atleta de muitos títulos, e acho que talvez também esse desejo de brigar e ser o favorito, porque essa é a realidade do Flamengo hoje. Eu acho que o simples fato de se cogitar a contratação do Paquetá mostra porque o Flamengo entra como favorito no Brasileiro e na Libertadores, que são títulos que ele detém nesse momento. Sim. Então, me parece que tem muito mais a ver com desejos pessoais do que com este desejo de que a seleção brasileira vai mudar o panorama dele para a seleção brasileira. Concordo. Nesse caso, eu acho que não se aplica. Ou pelo menos acho que não faria sentido. Paquetá de querer tanto vir para o Flamengo e essa questão dele ter pedido, inclusive, para não jogar, acaba jogando o jogador no mercado, né? Então você tem o Tottenham, que já ofereceu 50 milhões de libras pelo Paquetá, o que já mostra que é um valor... É um jogador bem caro, só que o Paquetá falou que não quer ir para o Tottenham. Então, essa negociação, apesar do Flamengo ter essa concorrência do Tottenham, é mais difícil de ser concluída, porque se não tem a vontade do jogador, dificilmente ele vai para lá. E aí, como o Flamengo ainda não tem um preço, o entendimento do Flamengo é que quando está... O que vai ser pedido pelo West Ham? Algo na casa de 40 milhões de euros, né? Mais baixo. Por que vai pedir menos do que o Tottenham? Porque é difícil achar outro clube que pague 50 milhões de libras.
mas que o West Ham quer que tenha mais interessados, porque o objetivo do West Ham, se ele for forçado a vender o Paquetá, que não é o interesse dele, é maximizar o máximo dinheiro que ele vai ganhar, para tentar buscar um substituto, enfim, para ter um maior lucro. Foi um jogador que ele investiu bastante quando saiu ali do Lyon, e o interesse, o Flamengo vai jogar com a vontade do Paquetá, que é de voltar. Então vai ter uma queda de braço. Tem uma reunião marcada hoje. Eu até já vi que alguns veículos ingleses já estavam falando em alguma proposta do Flamengo, mas a informação de hoje, até 1h da tarde, que foi a última atualização que eu tive, é que o Flamengo não tinha feito ainda nenhuma proposta, mas que ia ter uma reunião hoje ainda, né? Então, como tem uma reunião hoje ainda, pode ser que a gente já tenha, de fato, algumas Foi feita informações. a proposta de 35 milhões de euros e foi recusada. Aí o Flamengo vai continuar as negociações, tá? Já teve uma proposta de 50 milhões de libras por ele para o Tottenham, que ele provavelmente não vai, porque ele não quer ir. Tem uma sinalização, aparentemente, do mercado de 40 milhões de euros, seria mais ou menos o patamar do Paquetá para outros clubes. E aí um xadrez de disputa entre a vontade do jogador e a vontade do Flamengo de ter o Paquetá, de um lado, e a vontade do West Ham de ganhar uma maior parte de dinheiro ou mantê-lo pelo menos até o fim da temporada. Estava 4 pontos atrás, ficou 7. Se tivesse vencido, o West Ham ficaria a 1 do Nottingham Forest. E também teve a derrota para o Wolverhampton, que é o lanterna do campeonato, que só venceu um jogo, justamente o West Ham. Tem só 7 pontos. Esse está virtualmente rebaixado, e o Burnley tem 13 pontos, luta ali com dificuldade, como acontece com o West Ham, para escapar do rebaixamento. Então, estamos falando de um time que está com o pé na segunda divisão, vai ter que reagir muito bem para escapar do rebaixamento. E aí ele precisa do jogador, precisa do Paquetá. Essa é a dificuldade que o Flamengo vai enfrentar. Por que eles vão liberar agora? Se eles ainda não jogaram a toalha, né? E o detalhe, vende e contrata outro. Como é que você contrata um bom jogador do nível do Paquetá para repor a sua eventual saída com um pé na segunda divisão? Você contrata o jogador e faz um contrato de 4, 5 anos para jogar a segunda divisão. Se o time for rebaixado e o rebaixamento ele está muito próximo, difícil convencer, né? E aí o time vai jogar a segunda divisão, ele se dispõe a jogar um ano, aí de repente está tudo errado, ele joga mais um ano na segunda divisão, vai ficar 2 anos na segunda divisão. Então é muito difícil você convencer um jogador a sair do clube nesse momento. É muito difícil você convencer um jogador a aceitar uma proposta. Então é complicado para o West Ham abrir mão do jogador. Vai pesar muito a capacidade ou não do Paquetá de convencer os dirigentes ingleses a liberar. Vejamos o que vai acontecer. Reforço importante seria um grande reforço. Não é a posição prioritária do Flamengo, mas é um jogador de muito melhor do que era quando estava no Flamengo, um jogador que evoluiu e que pode fazer ali várias funções, inclusive o lado direito, onde joga o Carrascal, onde jogou o Gerson, ele pode ser aquele ponta armador pela direita, como gosta do Felipe Luiz. Agregaria demais ao elenco, seria um jogador para jogar na vaga do Carrascal pela direita, na vaga do Paquetá, do Rascaeta, do mais por dentro, enfim. Vejamos se o Flamengo consegue essa contratação, um jogador que deve, inclusive, ir à Copa do Mundo desse ano nos Estados Unidos pelo Brasil. São do André, o goleiro, que veio para ser o reserva imediato Segunda do Rossi. contratação do Flamengo, André, o goleiro. Que foi bem avaliado, né? Considerado um jogador que sabe atuar bem com os pés, é uma condição básica para jogar no time do Felipe Luiz, que constrói lá de trás, o goleiro é muito acionado, isso é muito comum no futebol de hoje, e que foi eleito o goleiro do mês, em novembro, jogando pelo Gil Vicente, lá em Portugal. Então ele conseguiu esse destaque, né? Um goleiro que vem aí se destacando na equipe do Gil Vicente já há algum tempo. É um time que não é um time grande do futebol Arrebou a português, saída aí mas do é um time que Matheus Cunha, né? tem feito aí com que ele possa se destacar, né? Ele ofereceu a ele essa oportunidade de se destacar. É a informação agora até do companheiro Vene Casagrande, 1,5 milhão de euros pela liberação imediata do jogador, né? Poderia pegar no meio do ano aí livre, até final de contrato, mas o Flamengo faz um acordo para que ele saia agora e, se for vendido no futuro, o Gil Vicente fica com um percentual de 10% de uma eventual venda desse jogador, desse goleiro do Gil Vicente, que vem para o Flamengo, vem para o Brasil. E ele pode vir jogar num time, que é a equipe do coração, na casa dele, para disputar todos os títulos. No país onde ele talvez queira morar, no ano em que vai ter Copa do Mundo, ou seja, ele está em busca da felicidade, trabalhando. Só que entre essa felicidade dele e a realização desse sonho de voltar ao Flamengo, tem um acerto com o West Ham, que precisa muito do jogador para sonhar com a permanência na primeira divisão. E ainda tem mais uma coisa, assim, que na Inglaterra não é tão assim pesada, mas obviamente vai ser mais falada mais para frente se tudo acontecer assim. O Millwall na Championship tem chance de subir. Tá. Depois de muitos anos, o maior rival do West Ham tem alguma possibilidade de voltar
Ou de jogar a Premier League. Nem voltar, de jogar a Premier League. Imagina se um ano o West Ham cai e o Millwall sobe. Eu só acho que isso não tem nada a ver com o Paquetá, mas dá para entender que o ambiente do West Ham não deve ser dos mais agradáveis. E do Flamengo é outro mundo. Assim, então, como na Inglaterra há uma certa resiliência dos torcedores quando alguém fala isso, obviamente se ele fala que quer jogar no Millwall, ou um cara do Chelsea fala que quer jogar no Tottenham, do Tottenham no Arsenal, assim por diante, a reação não seria a mesma. Dá para entender. Vem da proposta, vem da perspectiva, e o Flamengo com muito dinheiro na história. Declaração do jogador, eu acho mais do que natural. Estranho seria se ele quisesse ficar num clube com essa situação.